Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Que a paz de Deus, o amor de Cristo esteja sempre presente no coração de todos nós. Vamos fazer hoje o Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. E eu vou ler aqui um Pai Nosso que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito José Silvério Horta, Monsenhor Horta, em uma das reuniões da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, em Minas Gerais. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da luz. Que o nosso ideal, igreja, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item é o número 8. O parentesco corporal e o parentesco espiritual, primeiro e segundo parágrafos. A leitura diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por uma afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, número 13. Vamos refletir um pouco sobre a leitura do Evangelho, parentesco corporal e o parentesco espiritual. Em algumas traduções pode estar escrito parentela corporal e parentela espiritual.
Primeiramente, é importante compreendermos o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, quer dizer quando ele usa esse termo: parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal é aquele constituído pelos laços da consanguinidade, ou seja, os laços materiais, que se extinguem com o tempo, que muitas vezes até se dissolvem já na existência atual. Ou seja, são aquelas pessoas que estamos ligados pelo sangue, pelos laços de sangue, certo? E o parentesco espiritual, meus irmãos, são caracterizados pelos laços espirituais, que são fortes, são fortalecidos pela purificação, eles se perpetuam, não só neste mundo, mas no mundo espiritual, ou seja, nos acompanhará durante toda a nossa trajetória enquanto espíritos. Então, o Evangelho nos esclarece que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por quê? Porque os pais biológicos, eles fornecem a uma criança que vai nascer apenas o invólucro corporal, apenas o invólucro corporal, uma vez que o espírito já existia antes da formação daquele corpo. Por isso que o Evangelho nos fala, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai quem cria o espírito do filho, certo? Se estão unidos nessa existência, é em razão de laços ou de simpatia ou de antipatia que já existiam anteriormente, ou seja, que já existiam entre esses espíritos. Então, quando uma criança nasce na Terra, o dever primeiro dos pais é de fornecer-lhe o desenvolvimento físico desde a criação do seu corpo físico. Mas, durante a existência desse espírito, é o de desenvolvê-lo intelectual e moralmente a fim de fazê-lo progredir, além de orientá-lo para o bem. Então, quando a gente fala dos espíritos nascidos na mesma família, isso ocorre porque ali é uma reunião, a união de espíritos ligados por relações anteriores, sejam essas relações de simpatia, que se expressam por uma afeição na terra, na vida terrena. Aqueles espíritos por quem não sabemos explicar a dimensão do sentimento que temos por ele. Às vezes alguém do nosso grupo familiar nos inspira tanto amor e carinho, tanta afeição, né? Que muitas vezes é até recíproca aqui na vida terrena, justamente por esses laços de simpatia. Ou mesmo também, em outra situação, pelo reencontro de espíritos que se afastaram por antipatias do passado, por divergências anteriores, por cumplicidade em atividades não nobres, que hoje, na existência terrena, pode se traduzir em incompatibilidades entre os mesmos. Portanto, meus irmãos, uma das finalidades da família terrena é proporcionar, pelos laços consanguíneos, o reajuste de relacionamentos entre espíritos inimigos, atendendo aos reclames da lei de Deus e da fraternidade. Por isso que muitas vezes podemos observar que seres nascidos de pais diferentes podem ser muito mais unidos do que irmãos ligados pelos laços consanguíneos. Às vezes as relações são até mais fortes, né? Então o Evangelho vem nos explicar que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação, onde ocorre justamente esse encontro, né, desses espíritos, ou pelo afeto mútuo, né, já construído em relações anteriores,
ou mesmo pelas relações que necessitam de reparo, de reajuste entre duas almas que são antipáticas, ou seja, que divergem, que são antagônicas uma à outra. Então, meus irmãos, hoje aprendemos, o que significa parentela corporal, parentela espiritual. Começamos a compreender em que consiste os verdadeiros laços de família e quais são as nossas responsabilidades perante os nossos irmãos, Porque os laços verdadeiros de família são espirituais, são aqueles vinculados pelo amor, aqueles em que buscamos construir, e não apenas laços temporários, laços materiais. Assim, quando nos depararmos em circunstâncias de divergências em nosso grupo familiar, possamos também compreender que a nossa família é um ambiente de purificação, para onde, fomos colocados pelos laços estabelecidos por nossas próprias ações em vidas anteriores. Portanto, meus irmãos, os verdadeiros laços de família são o que construímos uns com os outros. Os verdadeiros laços são baseados no amor, são baseados na fraternidade, uma vez que caminhamos rumo a uma única família, a família espiritual, a família universal. Muita paz a todos. E assim, queridos irmãos e irmãs, que nesta noite maravilhosa do Evangelho de Jesus, de tudo que aqui ouvimos, a palavra dele, os ensinamentos, que nós possamos continuar com o coração vibrando de amor na magnetização das águas, a fluidificação das águas de todos os lares, de todas as cachoeiras, rios, dos poços, que essas energias de cura, de fé, de luz, possa ir a todos os irmãos doentes, que recebam com esperança de que Jesus está com todos. Que todos, meu Pai, estejam capacitados a receberem a cura, as energias dessa luz cristalina, desse divino orvalho que Tu nos dá, que é a vida, que a água é vida em abundância para todos nós. Que a paz reine em todos os corações e em todos os lares. Nos ampara, querido Jesus. Fica conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.